A traição de James teve um efeito positivo inesperado, aproximou ainda mais o resto da nossa família. Familiares que haviam apoiado seus esquemas no passado agora entendiam a importância de proteger os membros vulneráveis da família. Reuniões familiares regulares tornaram-se uma tradição, com discussões transparentes sobre a gestão da propriedade e o impacto na comunidade. Criamos um conselho familiar para supervisionar as propriedades, garantindo que as decisões estivessem alinhadas com a missão original do meu pai. A comunidade jurídica tomou conhecimento do nosso caso. Fui convidado para palestrar em conferências sobre abuso financeiro contra idosos e fraude imobiliária. As provas em vídeo tornaram-se uma ferramenta poderosa para ensinar advogados sobre como proteger clientes vulneráveis. O legado do meu pai foi além das propriedades físicas. A Fundação da Família Tim foi criada para fornecer bolsas de estudo para estudantes imigrantes e subsídios para projetos de desenvolvimento comunitário. Os estúdios de artistas no Armazém produziram uma instalação de arte colaborativa sobre memória e família, dedicada ao meu pai. A exposição percorreu galerias em todo o país, conscientizando o público sobre a violência contra idosos e a importância de espaços acessíveis para artistas. A filha de James, minha prima Sarah, entrou em contato comigo um ano após o processo judicial. Ela descobriu provas adicionais dos esquemas de seu pai, tentativas frustradas de fraudar outros membros da família. Encontrei os cadernos dele, disse ela, compartilhando documentos que revelavam a extensão total de seus planos. Ele ia roubar de quem pudesse. Você o impediu antes que ele pudesse machucar mais pessoas. Os cadernos passaram a fazer parte do processo criminal, resultando em acusações adicionais e em uma proibição prolongada de atividades financeiras. Os planos de James eram mais abrangentes do que qualquer um imaginava. O estado de saúde do meu pai continuou a piorar, mas a equipe do lar de idosos descobriu que as visitas às propriedades ainda podiam proporcionar momentos de interação. Eles desenvolveram um programa terapêutico em torno dessas visitas, ajudando outros moradores a manterem conexões com suas conquistas passadas. O vídeo da audiência permaneceu no meu escritório, um lembrete de que, às vezes, proteger a família significa enfrentá-la. O riso do juiz diante das alegações de James tornou-se menos importante do que a voz clara do meu pai descrevendo seu legado. 5 anos após o processo judicial, a Tim Plaza sediou uma celebração comunitária em homenagem à visão do meu pai. Inquilinos, moradores e membros da comunidade compartilharam histórias sobre como os imóveis impactaram suas vidas. O Sr. Tim nos deu uma oportunidade quando ninguém mais daria, disse a Sra. Rodrigues, que abriu seu primeiro restaurante na praça 20 anos antes. Agora meus filhos têm oportunidades que eu jamais imaginei. James nunca mais compareceu a reuniões familiares, a vergonha ou a raiva o mantinham afastado. Mas as tentativas dele de roubar o legado da nossa família só fizeram com que esse legado se tornasse mais forte, mais resiliente e mais focado em seu propósito original. Os imóveis permaneceram sob gestão familiar, protegidos por estruturas legais que criei com base em nossa experiência. As gerações futuras dariam continuidade à missão do meu pai de construir comunidade por meio do desenvolvimento imobiliário responsável. O depoimento em vídeo do meu pai, que expôs a fraude de James, tornou-se parte da história da nossa família. Isso mostrou não apenas a derrota de um engano, mas também a força de um homem que, mesmo enfrentando o declínio cognitivo, lutou para proteger o que havia construído para os outros. O riso do juiz diante das alegações de James foi apenas um momento isolado no tribunal. Mas a visão do meu pai para suas propriedades continua a transformar vidas. Seu legado não se resume a prédios ou vitórias judiciais, mas sim às comunidades que prosperam nele. Porque ele entendia que a propriedade de um imóvel acarreta responsabilidade. E isso é algo que nenhum documento fraudulento jamais conseguiria roubar. O juiz se virou diretamente para James. Sr. Shen, já vi muitas disputas de propriedade entre membros da família, mas esta é extraordinária. O senhor se aproveitou da doença do seu próprio irmão para roubar o trabalho de uma vida inteira. James tentou uma última jogada desesperada. Meritíssimo. Esses vídeos podem ter sido editados. A condição do meu irmão faz com que ele se confunda facilmente. Os vídeos foram autenticados pela equipe do lar de idosos. Interrompi. Temos as declarações juramentadas dele sobre o estado mental do meu pai durante as filmagens. Também temos imagens de segurança das suas visitas, mostrando você pressionando meu pai a assinar documentos enquanto ele estava sob forte efeito de medicamentos. O advogado de James começou a arrumar sua pasta. Excelência, considerando essas novas evidências, meu cliente gostaria de retirar sua reconvenção e discutir um acordo. Já ultrapassamos a fase de acordo, disse o juiz Martinez com firmeza. Este tribunal está encaminhando o caso ao Ministério Público para investigação criminal.
Senhor Shen, sugiro que o senhor procure um advogado de defesa criminal. Vi o rosto do meu tio se contorcer em desgosto ao perceber a magnitude do seu erro. Ele havia presumido que a doença do pai significava que não haveria consequências para seus atos. Ele subestimou tanto os momentos de lucidez do meu pai quanto a minha determinação em proteger o legado da nossa família. A decisão do juiz foi abrangente. Todas as transferências de propriedade para James foram anuladas. Ele foi condenado a devolver todos os rendimentos de aluguel que recebeu, além de multas e custas judiciais. As provas foram encaminhadas para processo criminal por abuso de idosos e fraude. Ao sairmos do tribunal, minha mãe apertou minha mão. Seu pai estaria muito orgulhoso de você, disse ela. Você protegeu tudo o que ele construiu. As consequências do processo judicial causaram grande comoção em nossa família. A reputação de James foi destruída. Seus sócios, ao saberem de como ele tentará roubar seu irmão doente, não quiseram mais ter nada a ver com ele. Seguiram-se acusações criminais, resultando num acordo judicial que exigiu a restituição integral e proibiu James de qualquer envolvimento em transações imobiliárias. Ele acabou se mudando para outro estado, mas não sem antes fazer uma última tentativa de manipulação. Você me arruinou. Ele me disse durante um encontro casual em um funeral de família. Minha própria sobrinha, destruindo minha vida. Não, tio James, respondi calmamente. Você se arruinou ao tentar roubar seu irmão doente. Eu apenas me certifiquei de que houvesse provas. O Tim Plaza e nossas outras propriedades continuaram a servir a comunidade conforme meu pai havia planejado. Assumi a gestão, implementando os planos que meu pai e eu havíamos discutido durante seus períodos de lucidez em Sunrise Valley. Os artistas que trabalhavam em armazéns mantiveram seus estúdios acessíveis. As famílias imigrantes em nosso complexo de apartamentos permaneceram em suas casas. Os negócios pertencentes a minorias em nosso prédio de escritórios continuaram a crescer e prosperar. A condição do meu pai progrediu como inevitavelmente acontece com o Alzheimer, mas ele teve momentos de alegria ao ver suas propriedades continuarem cumprindo sua missão. Os funcionários do lar de idosos o levavam de carro até a praça e seu rosto se iluminava ao reconhecê-lo. Agora Ana dá conta do recado. Ele dizia com orgulho. Ela entende. Não se trata apenas de prédios, mas sim da comunidade. O vídeo que expôs o esquema de James tornou-se uma ferramenta de ensino nos seminários de ética da Associação de Advogados local. Advogados de direito sucessório usaram esse recurso para demonstrar tanto a vulnerabilidade de clientes idosos quanto a importância de documentar a capacidade cognitiva. O advogado de James foi sancionado pela Ordem dos Advogados do Estado por seu envolvimento na fraude. Ele admitiu saber que os documentos eram questionáveis, mas alegou que James lhe havia garantido que tudo era legítimo. O dever de um advogado é com a verdade, escreveu o painel da Ordem dos Advogados em sua decisão, e não com o de permitir que membros da família roubem de parentes vulneráveis. 2 anos após o processo judicial, eu estava revisando os registros de imóveis quando descobri algo interessante. James tentou obter empréstimos usando várias propriedades como garantia durante o período em que alegava ser o proprietário. Os bancos recusaram o pedido, pois a análise prévia revelou problemas com suas alegações de propriedade. Seu tio tentou usar propriedades que não lhe pertenciam como garantia, explicou minha assistente, mostrando-me os pedidos de empréstimo rejeitados. Os bancos identificaram sinais de alerta e os reportaram, mas os relatórios foram encaminhados para departamentos que não se comunicavam entre si. Essa descoberta levou a uma nova política em nossa empresa de gestão, auditorias regulares de todos os registros de imóveis e pedidos de empréstimo, garantindo que ninguém jamais pudesse tentar o esquema de James novamente. O processo criminal contra James foi concluído com um acordo judicial. Ele admitiu seus crimes, concordou em pagar indenização e aceitou a proibição de atuar em qualquer negócio relacionado a imóveis. O juiz, observando a exploração de um membro vulnerável da família, também determinou a prestação de serviços comunitários em uma instituição de cuidados para pessoas com Alzheimer. Talvez trabalhar com pacientes com demência lhe ensine empatia, disse o juiz do Tribunal Criminal, embora eu duvide. Mamãe se mudou para uma casa de campo na propriedade da praça, mantendo viva a visão de papai por meio de programas e eventos comunitários. Ela criou um grupo de apoio para famílias que lidam com Alzheimer de início precoce, compartilhando nossa história como um alerta sobre a proteção de parentes vulneráveis. O lar de idosos reforçou seus protocolos relativos à assinatura de documentos, exigindo verificação independente para quaisquer documentos legais ou financeiros. Eles usaram o caso do pai para treinar a equipe no reconhecimento e prevenção da exploração financeira. Os momentos de lucidez do meu pai tornaram-se menos frequentes, mas ele nunca perdeu a ligação com as propriedades que construiu. Às vezes,
Ele apontava para as janelas do lar de idosos, descrevendo prédios que só ele conseguia ver. Cada um tem um propósito, ele dizia. Cada um ajudou alguém. James fez uma última tentativa de redenção, enviando uma carta por meio de seu novo advogado, oferecendo-se para reparar os danos em troca da retirada das acusações criminais. Seu tio ainda não entendeu, disse a mãe, lendo a carta. Isso nunca teve a ver com dinheiro. Tinha a ver com confiança e família. Doamos as gravações em vídeo para uma organização de prevenção à violência contra idosos, que as utilizou para criar materiais de treinamento para instituições financeiras e profissionais da saúde. A história do meu pai ajudou a proteger outros idosos vulneráveis de exploração semelhante. O Team Plaza prosperou sob as novas políticas de gestão que implementei, baseadas na visão original do meu pai. Ampliamos os programas comunitários, adicionamos unidades habitacionais acessíveis e criamos uma incubadora de pequenos negócios para empreendedores imigrantes. Era para isso que as propriedades foram criadas, expliquei a um jornal de negócios local. Não como bens a serem roubados, mas como recursos para construir comunidade. O tribunal ficou em silêncio quando meu tio James ajeitou sua gravata à cara e declarou com absoluta convicção: Meritíssimo, comprei todas as 12 propriedades do meu irmão de forma justa e honesta. Tenho os documentos assinados aqui. O juiz Martinez ergueu uma sobrancelha, alternando o olhar entre a pilha de papéis que o advogado de James estava apresentando e minha expressão calma. Senhora Shen, qual a sua resposta à alegação do seu tio? Abri meu laptop, mantendo contato visual com James enquanto o conectava ao sistema de projeção do tribunal. Excelência, gostaria de lhe mostrar um vídeo gravado no lar de idosos Sunrise Valley há 3 semanas. A data e a hora foram autenticadas. O advogado de James levantou-se subitamente, com a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Objeção. Meritíssimo. Esta prova não foi apresentada durante a fase de produção de provas. Na verdade, sorri, foi sim. A página 47 da nossa lista de provas inclui claramente o depoimento em vídeo de Richard T., datado de 15 de março. Seu escritório confirmou o recebimento. O juiz assentiu com a cabeça. Objeção indeferida. Prossiga, assertion. Ao apertar o play, vi o rosto de James se transformar de uma certeza presunçosa em um horror crescente. Na tela, o rosto do meu pai apareceu, cansado, mas com um olhar lúcido, enquanto ele destruía sistematicamente o elaborado plano de James para roubar o legado da nossa família. Mas deixe-me voltar atrás e explicar como chegamos a esta situação. Sou Anna T., tenho 34 anos e sou advogada corporativa especializada em transações imobiliárias. Meu pai, Richard T., construiu um negócio de desenvolvimento imobiliário de sucesso a partir do zero depois de migrar para os Estados Unidos na década de 1980. Após décadas de trabalho árduo, ele adquiriu 12 valiosas propriedades comerciais em toda a cidade. O orgulho do meu pai era o centro comercial Team Plaza, no centro da cidade. Mas cada propriedade tinha sua própria história. O complexo de apartamentos que ele comprou e reformou para famílias de imigrantes, o prédio comercial onde ele ofereceu condições de aluguel preferenciais para empresas de propriedade de minorias, o armazém que ele converteu em estúdios de artistas a preços acessíveis. O tio James, irmão mais novo do meu pai, seguiu um caminho diferente na vida. Enquanto meu pai construiu seu negócio com trabalho honesto, James oscilava entre esquemas para enriquecimento rápido e empreendimentos fracassados. Ele estava sempre procurando o caminho mais fácil, a brecha para explorar. Seu tio só precisa de tempo para encontrar o seu caminho, meu pai dizia sempre que James pedia dinheiro. Ao longo dos anos, ele ajudou James a sair de inúmeras dificuldades financeiras, sempre acreditando que seu irmão acabaria por se reerguer. Há 3 anos, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer de início precoce. Foi devastador para nossa família ver esse homem brilhante e detalhista com dificuldades em tarefas básicas. Minha mãe, Mary, tornou-se sua principal cuidadora. Mas, como seu estado de saúde piorou, tomamos a difícil decisão de transferi-lo para um centro de cuidados especializados no Sunrise Valley. Foi nessa altura que James começou a aparecer com mais frequência. Sempre que eu estava no trabalho, ele trazia documentos para o meu pai assinar, alegando que eram assuntos comerciais de rotina que meu pai supostamente já havia discutido com ele antes. Mais tarde, a equipe de enfermagem me disse que se sentia desconfortável com essas visitas, mas James insistia que era assunto de família e que ele tinha autoridade para lidar com os assuntos do meu pai. Percebi que algo estava errado quando estava revisando os relatórios trimestrais de administração de imóveis do meu pai. Os pagamentos de aluguel de vários imóveis foram redirecionados para novas contas. Ao investigar,
Descobri documentos que afirmavam que James havia comprado todas as 12 propriedades por uma fração do seu valor. Os documentos datavam do ano passado, durante períodos em que a confusão do meu pai estava no auge. James aproveitou-se da doença do próprio irmão para roubar propriedades no valor de milhões de dólares. Papai jamais venderia a praça, eu disse à minha mãe. Ele planejava nos deixar essas propriedades para o benefício da comunidade. Precisamos lutar contra isso. Mas James havia se preparado bem. Ele tinha documentos, testemunhas, todas de alguma forma ligadas aos seus últimos empreendimentos comerciais, e uma história sobre o pai querer simplificar seus assuntos antes que seu estado de saúde piorasse. O que James não sabia era que eu vinha documentando tudo em silêncio. Toda visita suspeita, todo documento questionável, toda transação financeira irregular. Mais importante ainda, eu vinha registrando os momentos de lucidez do meu pai no lar de idosos. O Sunrise Valley tinha um excelente programa de cuidados com a memória que ajudava os residentes a manter e documentar seus períodos de lucidez. A equipe trabalhou comigo para registrar as declarações do meu pai sobre suas propriedades e seu relacionamento com James. Eu jamais venderia a praça, disse meu pai claramente em uma gravação. Isso é para Ana administrar para a comunidade. O James sabe disso. Ele está tentando roubar o que eu construí. Entramos com uma ação judicial para anular as transferências de propriedade, alegando fraude e exploração de um adulto vulnerável. James entrou com uma contra-ação, alegando que as vendas eram legítimas e exigindo que os tribunais fizessem cumprir os contratos. Foi assim que acabamos neste tribunal, assistindo ao plano meticulosamente elaborado por James desmoronar enquanto o depoimento em vídeo do meu pai era exibido no telão. No vídeo, o pai analisou metodicamente cada propriedade, explicando sua importância e seus planos para o futuro dela. Ele abordou diretamente as alegações de James, apontando detalhes específicos que comprovavam que as vendas não poderiam ter ocorrido da forma descrita. O armazém, disse o pai na tela. James alega que eu vendi em agosto passado. Eu estava no hospital com pneumonia durante todo aquele mês. Verifiquem os registros. Eu não assinei nenhum documento. O juiz inclinou-se para a frente, visivelmente interessado. O advogado de James havia parado de apresentar objeções e estava cochichando furiosamente com seu cliente. A praça, continuou meu pai, o contrato mostra que eu assinei no aniversário da mamãe. Estávamos todos no jantar de comemoração dela. James nem estava lá. Ele estava em Las Vegas naquele fim de semana. Confira os extratos do cartão de crédito dele. Uma a uma, papai desmantelou as vendas falsas. Ele se lembrou de datas, reuniões e detalhes que comprovavam que os documentos de James não podiam ser autênticos. Mais importante ainda, o vídeo mostrou o estado mental lúcido do pai ao discutir esses assuntos. Meu irmão acha que, por eu estar doente, não me lembro de nada, disse meu pai, com tristeza. Mas eu me lembro de tudo o que ele está fazendo. Ele está roubando da própria família. Quando o vídeo terminou, o tribunal ficou em silêncio, exceto pela respiração pesada de James. Seu advogado se levantou lentamente. Excelência, meu cliente gostaria de solicitar um breve recesso para discutir. Para discutir o quê? Interrompeu o juiz Martinez. Como explicar os múltiplos casos de fraude que acabamos de revelar? A aparente falsificação de documentos, a exploração de um adulto vulnerável.